Bom, meus amigos, bom dia a todos. Esse é o nosso Drops de liderança, a nossa escola de líderes em gotas, né? A gente está se propondo. A gente vai falar um pouco agora sobre responsabilidade. Ontem, por exemplo, tivemos uma live extraordinária com o pastor e doutor John Maxwell, uma live muito especial que ele fez, né? E ele falava muito sobre liderança em tempos de crise, em tempos de responsabilidade. E como a gente está estudando sobre o livro de Jeremias, a gente vai ver que Jeremias ele foi extremamente constrangido pela missão que ele tinha a cumprir, a ter um forte senso de responsabilidade. Então, em Jeremias capítulo 20, versículo 7 a seguir, Jeremias ele faz um lamento pelo trabalho e pela responsabilidade que ele precisava exercer como profeta, né? Então no versículo 7 ele diz assim: persuadiste-me, Senhor, e persuadido fiquei. Mais forte foste do que eu e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo dia, cada um deles zomba de mim, porque sempre que falo tenho de gritar e clamar, violência e destruição, porque a palavra do Senhor se me tornou em opróbrio e ludibrio todo dia. Quando pensei, não me lembrarei dele e já não falarei no seu nome, então isso me foi no coração como um fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Já desfaleço de sofrer e não posso mais. Então aqui o profeta está falando a respeito do peso e da responsabilidade do ministério dele. Quando ele diz que, quando ele pensa em não mais falar, em não mais profetizar, aí dentro do coração dele queima a palavra. Ele fala assim: quando pensei, não me lembrarei mais dele e já não falaria mais do seu nome, então isso me foi no coração como um fogo ardente. Isso é a responsabilidade. Todo líder, ele arde a responsabilidade que ele assumiu. Jeremias assumiu a responsabilidade com Deus de ser um profeta. Um governante, ele assume a responsabilidade com o seu povo, com a Constituição que ele jura, com as leis do país que ele se propõe a cumprir e fazer cumprir. O senso de responsabilidade é algo que carrega o líder a ser obrigado a ir além das suas forças, a seguir muito além daquilo, do ânimo próprio dele, vai acima do próprio ânimo. E é esse drop de liderança, essa gota de liderança que eu quero compartilhar com você hoje. Muitas vezes a gente não faz o que quer. E aí o apóstolo Paulo diz mais ainda: até aquilo que eu não quero fazer, isso eu faço, por uma questão de chamado, de liderança, de responsabilidade, né? O John Maxwell, no livro dele 21 Leis da Liderança, ele fala sobre uma liderança chamada F.H. Hilton. É uma liderança no nome de um personagem americano, de um personagem da história americana, mas que fala a respeito da importância da responsabilidade, da necessidade do líder assumir as rédeas da coisa. Antigamente a gente dizia que o líder é aquele que segura o boi pelo chifre, é aquele que encara diretamente tanto o bônus como o ônus da decisão. Não se pode ser um líder apenas popular, não se pode ser um líder apenas jogando para a galera, jogando para a plateia. Chega um momento que você tem que assumir o ônus de uma quarentena, o ônus de ter que orientar as pessoas a ficar em casa, ainda que para isso tenha que surtir efeitos negativos na economia, mas é uma escolha, e escolhas difíceis cabem a líderes preparados a assumirem a responsabilidade nesses tempos. Então nós vamos ver que Jeremias, ele, ainda que ele em algum momento pensasse em esquecer o chamado dele, ele disse que no coração dele ardia como fogo a palavra profética. E isso é responsabilidade. Responsabilidade de não abandonar o rebanho, responsabilidade de não abandonar a família, de não abandonar o trabalho, de não abandonar seus compromissos. Isso arde dentro de nós, arde muito dentro de cada um de nós o compromisso, a responsabilidade, a necessidade de não falhar com aquilo que nós somos chamados a fazer. No livro de Jeremias há muitas lições de responsabilidade, de como ele assumiu o peso das suas decisões, das palavras proféticas que ele desferia, às vezes desagradando reis, sacerdotes, sendo por eles retalhado, perseguido, mas ainda assim ele cumpriu com aquilo pelo qual ele havia sido chamado a fazer, que era cumprir a missão profética que lhe fora dada. Então fica a dica da visão de hoje: responsabilidade para uma liderança efetiva.
Forte abraço, pessoal.